Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui, a gente apresenta temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Hoje, vamos entender um pouco melhor sobre as decisões do Poder Judiciário. Por exemplo, naquele caso que a gente fica insatisfeito com a decisão do juiz, que profere uma sentença que a gente não gostou do resultado. A gente, via de regra, pode recorrer e a gente leva a questão para um órgão colegiado, que normalmente chamamos de tribunal. Então, hoje, o nosso tema será padrões e interpretação e argumentação em decisões judiciais colegiadas. Como assim? Podemos ter decisões diferentes sobre situações que parecem iguais? O que é ativismo judicial? Contamos com a presença de um convidado querido. Ele, que é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor associado do curso de Direito da UFRN, na graduação e também na pós-graduação. Ele é doutor e professor, mas também juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, professor doutor Ricardo Tinoco de Góes. É um prazer todo meu, professora Michele, é uma satisfação poder contribuir aqui com o programa Me Explica Direito. Eu tenho certeza que tem uma grande capilaridade e uma grande utilidade pública na informação sobre esses diversos temas. A satisfação é nossa, professor. Então, nós vamos agora já passar para as perguntas. Nesse mundo em que se discute sobre as decisões judiciais mais do que nunca, afinal de contas, o Poder Judiciário ganhou muita importância e projeção dentro dos diálogos da sociedade. Todo mundo quer dar palpite sobre o funcionamento do sistema de justiça. Todo mundo conhece os ministros do Supremo. Nunca se viu falar tanto de pessoas que fazem parte da instituição da justiça, como a gente gosta de chamar, porque na verdade a gente deve dizer Poder Judiciário, como hoje a gente vivencia, principalmente com tanta divulgação de informação, com tanta gente querendo dar palpite e pitaco. Eu quero começar perguntando como é que um tribunal constrói decisão? Professora Michele, esse tema é muito importante, porque ele trata de uma das questões de maior envergadura dentro de um Estado democrático de direito, que é o papel vanguardista exercido pelo Poder Judiciário. Nós sabemos que na divisão de poderes, coube ao Judiciário historicamente exercer um poder que nós chamamos de contramajoritário. Contramajoritário no sentido de prover decisões que tutelem interesses independentemente das maiorias constituídas, sobretudo aquelas que elegem os seus parlamentares, os seus representantes, seja nas casas legislativas, seja para o Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário ele exerce um poder de contenção dos interesses majoritários, protegendo, tutelando, muitas vezes, interesses de minorias. Isso, como muito bem já ressaltado aí na pergunta, de vez em quando desagrada. E desagrada exatamente porque nem sempre representa as expectativas da grande massa populacional. Isso impõe um ônus aos juízes, cortes e tribunais. Exatamente o fato de decidir destinos, tanto na esfera individual como na esfera coletiva, a cada decisão é necessário corresponder uma adequada motivação. E motivação das decisões significa exatamente a possibilidade dos juízes e tribunais fundamentarem, mas não só. Além de apresentarem fundamentos, eles precisam apresentar argumentos. Há quem diga, e existe diferença entre fundamentar e argumentar? Será que nós não estamos falando da mesma coisa? Teoricamente, não. No direito, quando se fala de fundamentação das decisões, nós falamos dos aspectos normativos. Eu vou tentar ser mais claro. Nós falamos daquelas fontes nas quais os juízes se baseiam para, de modo mais seguro, apresentar as razões normativas, ou seja, aonde reside o direito na legislação, aonde reside o direito na jurisprudência, aonde repousa aquele direito subjetivo na opinião doutrinária. Então, a fundamentação sempre corresponde à parte alusiva às fontes do direito. A própria lei, né? Então... A legislação, que começa com o texto constitucional,
e vai alcançando toda a chamada legislação infraconstitucional, né? Agora, a argumentação não. A argumentação ela tem um papel persuasivo. Isso significa o quê? Significa que, para além das fontes, os juízes precisam convencer. Eu digo sempre que a jurisdição tem que ser convencida pelas partes, pelos seus advogados, pelo Ministério Público, mas ela também tem o ônus de convencer. Em outras palavras, ela precisa trazer boas razões para a compreensão da própria população e, sobretudo, dos interessados imediatos no alcance daquele julgamento, daquele convencimento. Então, é uma soma, respondendo a sua pergunta. Não basta só fundamentar, porque a fundamentação ela é técnica, ela é normativa. É preciso argumentar de tal modo que aqueles aos quais a decisão se destina compreendam bem qual o verdadeiro sentido daquele julgado. Então, o que o senhor está tentando trazer para a gente de esclarecimento, pelo que eu estou percebendo, é que quando o juiz julga, ele precisa invocar alguma norma, e que pode ser a Constituição, pode ser o Código Civil, pode ser o Código Penal, e aí, nesse propósito de fundamentar por que ele tomou aquele caminho decisório. De outro lado, ele precisa argumentar, ele precisa explicar como ele chegou naquela norma e nos convencer de que aquela é a norma mais adequada para o caso concreto. Perfeitamente. Não é isso? A argumentação ela tem uma finalidade de justificação. Quando o juiz, o desembargador, o ministro, o órgão colegiado, ele argumenta visando trazer boas razões que justifiquem, por exemplo, a escolha de uma norma em detrimento de outra. Nós vivemos num modelo de legislação em que muitas vezes há uma espécie de disputa, de colisão de normas, que muitas vezes se discute qual daquelas é a mais adequada ao caso concreto. E aí é na argumentação que é preciso explicitar esses motivos, né? Porque a fundamentação, como nós dizemos, é uma palavra um pouco assim, fora da opinião comum, do jargão popular. A fundamentação ela tem um componente que nós chamamos deontológico, ou seja, tem uma relação direta com o dever ser, com aquilo que a legislação estabelece como proibições, obrigações e faculdades. Toda norma jurídica ou proíbe, ou permite, ou obriga. Então, nessa esfera, nós estamos trabalhando com a fundamentação. Mas para que isso chegue aos destinatários da decisão, é essencial que exista uma boa argumentação que vise justificar essas escolhas e esses convencimentos. Doutor Ricardo, aí quando a gente tem um processo, como regra geral, ele vai para um juiz, e é o que a gente chama de decisão monocrática. Mas, eventualmente, em algumas situações, já vai direto para um órgão colegiado, que normalmente a gente chama de tribunal, mas também quando a gente está insatisfeito, que aí a gente recorre. E aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a dissidência dentro do contexto dos tribunais. Muito bem. A dissidência pode parecer, assim, de uma forma, digamos, mais usual, algo muito problemático, mas não é. Quando nós falamos de decisões judiciais legítimas, nós pressupomos a possibilidade de todas as vezes em que esse tribunal, essa corte se reunir para julgar, existirem opiniões, existirem entendimentos divergentes ou dissidentes. Aliás, a dissidência, ela nutre, ela valoriza a boa decisão, porque ela permite vários olhares, várias opiniões, e ela democratiza a formação do convencimento. Então, a dissidência, ela pode favorecer a construção de uma decisão mais democrática, porque quando os novos argumentos, que sejam eventualmente dissidentes, aportem à mesa, todos aqueles que já firmaram seus convencimentos poderão revisitar esse entendimento com base agora na opinião divergente. Aliás, nas cortes de tradição da Common Law, da Commonwealth, do direito consuetudinário, sobretudo as cortes federais americanas, é bastante frequente se perceber que as dissent opinions, as opiniões dissidentes, elas priorizam, ou melhor, elas fazem com que se retome todo o debate para que aquela matéria possa ser naturalmente apreciada e julgada. Quer dizer, é uma prática já muito frequente em outros países e que, na minha opinião, particularmente, é preciso chegar com mais frequência ao nosso país. Que termina fazendo com que a gente consiga aprimorar aquela discussão, né, lapidar e trazer, muitas vezes, uma realidade que estava à margem. Exatamente. Porque as minorias estavam, muitas vezes, à margem,
e não tinham oportunidade, inclusive, de estar na condição de julgadores. Exatamente. Né? O papel das mulheres ingressando no contexto do judiciário traz muito isso. É um outro olhar, o olhar da mulher, o olhar do homem, o olhar do negro, o olhar do indígena. E aí a gente começa a perceber que essa multifacetada estrutura que o tribunal pode trazer, ele permite justamente que a gente consiga lapidar e adaptar melhor para a sociedade. Mas isso também pode parecer que traz uma certa insegurança jurídica, quando a gente diz é subjetivo, julgamento, aquela turma, e todo mundo fala muito isso, quem conhece um pouquinho de direito, que parece que a população está cada vez mais interessada no tema, né? Pensa, meu Deus, tem uma história que uma turma do STJ entende assim, outra entende assado, e a gente fica com a preocupação sobre como é que deve funcionar aquela questão dos precedentes. O que são precedentes? Um segue o outro, é obrigatório, é vinculante, como chama. Explica um pouquinho para a gente. Essa é uma boa oportunidade para a gente poder, inclusive, desmistificar certas impressões que, infelizmente, se constroem a respeito da matéria. Quando a gente fala de precedente judicial, a gente não está falando da mesma coisa quando a gente chama, por exemplo, um conjunto de decisões de jurisprudência. Precedente não se confunde com jurisprudência. A jurisprudência, na verdade, é uma coletânea de decisões sobre a mesma matéria, que ao longo de uma determinada história de uma determinada corte, uma tradição de um determinado tribunal, ela foi se compilando, foi se constituindo naturalmente. Os precedentes, diferentemente, eles dizem respeito à necessidade de uniformizar. A tentativa de buscar mais segurança, como hoje se diz de forma muito corriqueira, segurança jurídica passa muitas vezes pela formação de precedentes. Agora, o detalhe não é só construir o precedente, é mais que isso, é saber como construí-lo. Porque quando se fala em precedente, a gente invoca a tradição inglesa, a tradição também norte-americana, o modelo do Estado de Cises, que nos leva a refletir sobre o modo como esses tribunais decidem. Não existe uma imposição, como nós dizemos, de cima para baixo, do entendimento dessas cortes. Nessa tradição anglo-saxã, a formação do precedente começa de baixo para cima. Eu vou tentar explicar. Começa com a construção de entendimentos nos juízes de base, nos juízes de primeiro grau. E aquilo vai formando corpo, vai se densificando, vai construindo toda uma cultura em torno daquele entendimento até que ele alcance o cume da esfera jurisdicional nas Supremas Cortes, nas Cortes de Apelação, tornando-se um precedente. E por que tem que ser assim? Porque assim é mais democrático. Se eu formo um precedente a partir das impressões, dos convencimentos que são construídos ao longo de tantos anos, a partir dos juízes de primeiro grau, eu tenho uma opinião mais geral e uma opinião mais debatida, uma visão de mundo que passou pela discussão natural, pelo exercício do discurso, do diálogo, da retórica, né, da argumentação. É diferente de um entendimento que fica circunscrito ao universo, por exemplo, de 11 ministros. É preciso entender, por exemplo, que as súmulas que estão no nosso passado, por exemplo, do judiciário brasileiro, elas não refletem bem isso. Elas foram imposições de entendimentos do Supremo Tribunal Federal para todo o judiciário brasileiro. Pensar em precedente é pensar muito ao contrário disso, é pensar numa abertura ao debate, não é? A abertura à argumentação para que aquelas decisões das comarcas mais longínquas, das sessões judiciárias, comecem a adquirir corpo e influenciar todo o entendimento da jurisdição nacional. Nesse contexto, o que seria uma interpretação judicial positivista, pós-positivista? O que seria isso? O pós-positivismo, ele surge, digamos assim, no âmbito da filosofia, da teoria geral do direito, não para aniquilar com as conquistas do positivismo, nem tampouco com as verdades que foram editadas e reconhecidas ao longo de séculos do positivismo jurídico. Muito ao contrário. Apenas o pós-positivismo busca superar alguns dogmas, alguns mitos que o positivismo trouxe a reboque. E eu vou falar de dois para ser mais sucinto. O primeiro deles é a ideia de que a decisão judicial deve ser fruto de um ato autoritativo,
ou seja, uma expressão que é da filosofia chama-se solipsismo, de um juiz solipsista, de um juiz que vive em sua própria solidão e que, portanto, deve ser a representação da deusa Têmis, que não vê o que lhe rodeia, que praticamente não escuta, que tem os ouvidos e os olhos fechados para o mundo circundante. O pós-positivismo visa superar isso. Nós dizemos hoje que o juiz ele não deve confundir imparcialidade com neutralidade. É preciso que ele não seja neutro para poder ser imparcial. O que é que eu quero dizer com isso? É preciso que ele, de fato, esteja na cena urbana, na cena pública, ouvindo as pessoas, os segmentos sociais, as esferas públicas formadoras de opinião e de vontades, exatamente para que ele possa ser um filtro desse aspecto axiológico ou valorativo que permeia as relações entre as pessoas. Ele não seja aquele sujeito que fique numa redoma, como alguns autores chamam, num torreão encastelado, isolado de tudo e de todos. Num pedestal sem contato propriamente com a sociedade, com o problema social lá dentro. E por isso também tanta importância dessa questão da coletividade e sob uma perspectiva positivista e pós-positivista que o professor Ricardo está colocando, às vezes a gente nem entende o que seria positivismo. Mas só para a gente rememorar o que é o positivismo, que é importante colocar, são as leis postas, é o que a gente reduz a termo, vamos dizer assim, que a gente transforma em legislação, que a gente transforma em norma, que a gente traz lá na Constituição como algo que deve ser respeitado, que deve ser observado, que deve ser seguido. Então, nessa perspectiva, a participação do juiz de maneira colegiada, tanto sob a ótica da individualidade dele, por estar pulverizado, levando seu precedente, sua forma de enxergar aquela comunidade, aquele núcleo, como o senhor falou. Na comarca mais longínqua, a gente precisa enxergar qual é a realidade dali, que é diferente da realidade de uma capital e assim sucessivamente, né? Isso. Hoje nós estamos aqui no Me Explica Direito, eu sou Michele Elali, estamos recebendo doutor, professor da UFRN, juiz de direito, Ricardo Tinoco, que vai explicar para a gente também um pouquinho sobre a possibilidade da gente controlar, então, essa discricionariedade, esse poder do julgador de escolher A ou B, verde ou amarelo, esse poder que ele tem de decidir e o ativismo judicial, o que seria isso e como controlar esse cenário. O ativismo judicial, Michele, se nós pararmos para pensar bem, ele é uma consequência também de um outro aspecto, que é, por exemplo, a ineficiência do legislativo. Muitas vezes o judiciário ele é levado a decidir naquilo que a filosofia chama de zonas cinzentas. O que é que são as zonas cinzentas? São as zonas de penumbra em que o legislador não produziu norma suficiente e adequada para reger a inumeralidade de situações que vicejam no cotidiano. E aí o judiciário ele não pode se esquivar de julgar. Existe um princípio que nós conhecemos bem, que é o do non liquid, que impõe aos juízes e aos tribunais decidirem. Haja ou não haja direito normatizado, quer dizer, direito positivo, como você disse, que é o direito objetivo reconhecido pelo Estado, existe ou não existe, o juiz precisa decidir. E é exatamente às vezes nesses vazios deixados pelo legislador que o judiciário avança um pouco o sinal e muitas vezes decide sobre matérias que necessariamente precisariam passar pelo escrutínio do parlamento, das casas legislativas, né? Então, a isso nós chamamos mais ou menos de um fenômeno que é o ativismo judicial, que é um certo excesso de poder que originariamente não seria cometido aos juízes, mas sim aos legisladores, e decisões que muitas vezes refratam, ou melhor, refletem uma percepção de mundo que é só exclusivamente da figura do juiz. Como controlar? O positivismo, para nossa surpresa, para a surpresa de muitos, foi quem mais estimulou o exercício discricionário da jurisdição. Há duas obras clássicas do positivismo, bastante conhecidas, a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen e o Conceito de Direito de Herbert L. A. Hart, que em duas situações bem específicas prevêem a possibilidade do juiz, em não havendo norma específica para os casos concretos, ele decidir, e decidir discricionariamente, né? E o fundamento central desses autores é que, se o juiz é uma autoridade, ele é uma autoridade constituída. Portanto, ele, nesse sentido, representa o interesse e a vontade do Estado. Portanto, ele pode decidir. O pós-positivismo não pensa bem assim.
entende que nesses vazios deixados pelo legislador, o juiz tem que decidir, mas ele pode utilizar de determinados mecanismos que permitam que essa decisão reflita muito mais aquilo que se dá no campo de um debate maior, de uma sinergia mantida entre a interpretação judicial e as expectativas auridas no espaço público. E hoje nós sabemos que o judiciário pode lançar mão, por exemplo, de audiências públicas, de um instituto muito importante que foi positivado depois no nosso CPC, em 2015, que é o do amicus curiae, amigo da corte, né? Ele pode, por exemplo, estabelecer modos de decisão colegiada em que o debate seja estimulado. Por exemplo, não é o que acontece no Brasil. No Brasil, nós decidimos, os tribunais decidem muito seguindo um modelo chamado per seriatim. O que é isso? Cada ministro, cada desembargador lê o seu voto, expõe as suas razões, como se estivesse dialogando consigo próprio, e depois se dá uma soma de cabeças. Portanto, então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, quanto foi o resultado do julgamento X, do julgamento Y? Foi 5-6? Sim. Foi 7-4? Como um placar. Como se nós estivéssemos trabalhando num plebiscito, né? numa democracia meramente plebiscitária. Esse modelo não favorece a discussão, porque ele não representa um julgamento que constrói, por suas próprias razões, a opinião da corte. É possível construir um julgamento colegiado que não seja a soma das opiniões individuais dos desembargadores e ministros. Como? É possível construir a partir de uma argumentação que vá se densificando, superando as opiniões dissidentes, majoritárias, democraticamente, até que a corte, ela, construa a sua decisão de uma forma absolutamente livre e democrática. Eu não sei, eu acho que muitos conhecem, até porque o programa é para o público em geral, um filme clássico chamado 12 Homens e uma Sentença. Sim. Nesse filme, é um clássico em que se dá o julgamento de um crime, de certa forma, muito grave, e os juízes que compõem, os jurados que compõem aquele conselho de sentença, eles debatem até a saciedade, como nós dizemos, até cansarem, até se esgotarem do ponto de vista argumentativo, com a finalidade só, construir a decisão do colegiado. E é uma decisão só. Portanto, não se trata de dizer como pensa o ministro X, como pensa o desembargador. Claro, as opiniões individuais, elas podem sempre permanecer, mas no momento em que aquela corte está debatendo, ela se abre a uma construção única de uma decisão que reflita a opinião da corte. Esse modelo nós chamamos de per curiam. Per curiam, em detrimento do modelo per seriatim, que é o que eu citei anteriormente. Que deveria ser ultrapassado. Deveria ser. E aí eu quero perguntar duas coisas, doutor Ricardo, para o senhor ponderar aqui com a gente. A primeira delas é, e isso é possível? E essa pergunta eu trago sob a perspectiva de tempo. Tempo porque nós estamos na ânsia, né, de sermos saciados com a decisão judicial e principalmente que ela pode perecer. E aí a gente tem esse tempo de maturar a decisão no órgão colegiado, dá tempo de discutir e rediscutir até a gente lapidar o que seria uma construção coletiva de uma obra. Perfeito. Em detrimento do perecimento de um direito, por exemplo, Perfeito. E do volume de processo que o tribunal tem? Claro, esse modelo, a pergunta é ótima, é muito inteligente e é do dia e da hora, porque é inevitável. Todas as pessoas para as quais eu falo a respeito do tema sempre me demonstram essa preocupação. Veja, quando nós defendemos o modelo per curiam, evidentemente que num país de semiperiferia, como nós chamamos, quer dizer, é o caso do Brasil e de outras tantas realidades internacionais, a gente sabe que o volume de processos que todo dia aportam nas casas de justiça torna esse modelo um tanto quanto dificultoso. Mas também nós sabemos que grande parte das decisões tomadas pelos tribunais segue a sua própria jurisprudência e segue os precedentes que esses tribunais propriamente construíram. Então, quando a gente defende o modelo per curiam, a gente não defende para toda e qualquer decisão que vai ser proferida pelo colegiado. Nós sabemos que temos no nosso sistema processual civil, por exemplo, a inumerabilidade de recursos, recurso de agravo, recurso de apelação. Inclusive, depende do tribunal, né? Você tem que
tem que ter entendimento do regimento interno do tribunal, tem que entender da norma, tem que entender de processo. Existem todas essas variantes que precisam ser consideradas. Quando nós falamos do modelo Percúria, nós falamos primeiro para aqueles casos que são necessariamente tipificados como casos difíceis, os chamados hard cases. Aqueles casos que são basicamente representativos, ou da ausência de uma norma, aquelas hipóteses gerais de anomia, ou então quando existe norma, mas a norma não é suficientemente adequada para reger todas as circunstâncias daquele caso concreto. Porque, no mais, no sistema de precedentes, evidentemente que não há necessidade de se debater a exaustão. Sobretudo. Claro que não há, você está certíssima, e isso traria uma consequência muito lesiva do ponto de vista do papel exercido para a jurisdição de dar exatamente esse grau de confiabilidade e de segurança àqueles que dela precisam. Agora, nos casos difíceis, nos casos, por exemplo, que são reservados ao controle de constitucionalidade, não é concentrado, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal se depara, por exemplo, com conflitos principiológicos que abstratamente eles encontram guarida no texto da Constituição, não é incomum, o Supremo vai e vem, ele está decidindo matérias dessa natureza. E tem que ponderar que princípio vai ser aquele que a gente vai priorizar, acolher. Perfeitamente. Então, como imaginar decisões desse quilate, desse nível, sendo tomadas simplesmente por uma soma de cabeças? Eu penso que o exercício da argumentação aí, inclusive numa interlocução até mesmo com o espaço público, de modo que segmentos sociais, não é a população em geral, a gente faz uma diferença entre povo e esfera pública. Esfera pública que nós chamamos são os segmentos que formam a opinião, que constroem a opinião pública. Eles podem, em situações que tais, participarem efetivamente da decisão do Poder Judiciário. E é extremamente importante, né? Afinal de contas, a construção de uma decisão judicial, ela precisa da atuação de todos, da participação de todos, dos órgãos públicos, da população, daqueles que se prestam a desenvolver o sistema de justiça. Mas hoje a gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, aqui no Me Explica Direito, que recebemos o professor da UFRN e juiz Ricardo Tinoco, eu que sou Michele Alali, discutimos um pouquinho sobre essas questões que envolvem as decisões colegiadas na justiça brasileira. De fato, esse tema é muito importante, eu acho que a gente tem muito assunto ainda para conversar sobre essa temática, mas que a gente possa cada vez mais entender a realidade social e permitir que os mecanismos do Poder Judiciário alcancem o fim social, que é o desenvolvimento de todos nós e da nossa convivência mais pacífica e harmoniosa possível. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos e a participação do nosso querido convidado. Eu que agradeço, Michele, a oportunidade. Quero dizer que essa sua iniciativa, a iniciativa da TV Universitária, de fato, é de grande relevo para o esclarecimento e para a construção de uma visão adequada sobre vários institutos jurídicos. Muito obrigado. Obrigada, doutor.